Sobre a rima, que é um outro recurso empregado na lírica, e muito empregado, né? É o que parece que chama atenção nos poemas, né? É dividida então quanto à natureza e quanto à disposição. Quanto à natureza, o que significa? Pode se classificar como rima rica ou rima pobre. A rima rica corresponde às palavras que são de classes gramaticais diferentes, tá? E as pobres, então, são as palavras que pertencem a uma mesma classe gramatical. Então, na sequência, nós já vamos ver especificamente um exemplo sobre isso. Quanto à disposição, então, né, dessas rimas, nós temos as emparelhadas ou paralelas, intercaladas, interpoladas ou opostas, cruzadas, entrecruzadas ou alternadas, encadeadas, misturadas. Essa é a classificação da rima quanto à disposição. E ainda nós temos os versos brancos, que são versos sem rima. Então, numa classificação, a gente precisa tomar cuidado. Os versos são brancos, que significa versos sem rima. Então, vamos por partes. Quanto à natureza, então, vejam lá. Elas podem ser ricas ou pobres, como eu já falei. Então, vejamos um exemplo. Contemplo o lado mudo que uma brisa estremece. Não sei se penso em tudo ou se tudo me esquece. Então, vejam, as rimas acontecem entre mudo, tudo, estremece e esquece. Mudo e tudo são consideradas rima rica por quê? Classes gramaticais diferentes. Mudo é um adjetivo, tudo é um pronome. Então, quando nós temos palavras que rimam, que são de classes gramaticais diferentes, temos rima rica. Quando nós temos, como acontece nesse caso, mesma classe gramatical, né? Estremece é um verbo, esquece também é verbo. Então, quando são classes gramaticais iguais, né? Rima pobre. Então, essa é a classificação quanto à natureza das rimas. Rima rica, rima pobre. E ainda, então, quanto à disposição das rimas nos poemas. Então, nós temos a primeira classificação que é emparelhadas ou paralelas. O que significa? Lembrem, paralelo, o que significa? Então, segue um esquema A, B, B. Ai, mas como isso? Né? O primeiro e o segundo versos vão rimar e o terceiro e o quarto versos também. Veja no exemplo que fica mais prático e mais fácil. Né? É um excerto de Ferreira Goulart. Vagueio campos noturnos, muros soturnos, paredes de solidão, sufocam minha canção. Então vejam, noturnos e soturnos rimam, então, paralelo. Dois versos com rima paralela. Solidão e canção também. Então, temos uma outra forma de classificação, né? Então, o primeiro e o segundo versos vão rimar e o terceiro e o quarto também. Então, nós temos A, B, B. Então, versos com rima paralela ou emparelhada, pares, né? Lembrem, comecem a associar com esses nomes que fica mais fácil. Paralelo, lado a lado, emparelhado, par, tá? Ainda as intercaladas, interpoladas ou opostas. Né? As opostas, então, seguem esse esquema AB, BA, ou seja, num extremo nós temos o esquema que acompanha o último verso. Então, vejam, o primeiro e o quarto versos vão rimar e o segundo e o terceiro também. Nesse exemplo, então, de Machado de Assis, de Relíquia Íntima, né? Ilustríssimo, caro e velho amigo, saberás que por um motivo urgente, na quinta-feira 9 do corrente, preciso muito de falar contigo. Então, amigo e contigo rimam, assim como urgente e corrente. Então, essa classificação a gente chama de intercalada, interpolada ou oposta, que segue o esquema AB-BA. Outra forma de classificação são as cruzadas, entrecruzadas ou alternadas. O que significa isso? Cruzada, AB, AB. O primeiro e o terceiro verso rimam e o segundo e o quarto também. Então vejam, minha desgraça não é ser poeta, nem na terra de amor não ter um eco. É meu anjo de Deus, o meu planeta, tratar-me como trata-se um boneco. Então vejam, vocês têm a mesma terminação em poeta e planeta, embora, pessoal, isso é uma coisa bastante importante. A rima
é uma questão sonora, mas também é preciso cuidar na escrita. Porque poeta, o E é pronunciado, né, com uma vogal aberta, poeta. Planeta, nós temos o E fechado, mas ainda assim é considerada uma rima porque a terminação é de versos iguais, tá? Aqui cai em desuso aquilo que a gente estudou sobre a homonímia homófona, né? Ou seja, mesmo som, mesma escrita. Então tem que tomar um cuidado em relação a isso, mas então ainda assim a gente tem a rima, né? AB, AB. Quanto à disposição ainda, nós temos as rimas encadeadas, né? Então, as rimas em que o fim de um verso coincide com o interior do verso seguinte. Então, vejam nesse exemplo. Quanto, ó ninfa é venturosa, essa rosa delicada, invejada no teu peito, satisfeito a ver o amor. Então, vejam, venturosa, o final do primeiro verso vai rimar com uma palavra no meio do verso 2. Assim como o final do verso 2 vai rimar com uma palavra lá no verso 3, mas que não está no final. Mesma coisa, peito, rima com satisfeito. Então, as rimas encadeadas são aquelas em que se tem o final de uma rimando com o interior de um verso seguinte. Tá? Então, lembrem-se disso. E ainda a rima misturada, né? As rimas misturadas são aquelas que não têm uma classificação anterior nenhuma. Por exemplo, em um verso eu tenho uma rima A, depois uma rima B e uma rima C, né? Como acontece nesse exemplo. Mas já lá no quarto verso eu não tenho uma rima nem com A, nem com B, nem com C, ou ainda com apenas um deles. Tá? Então, essas rimas misturadas é o que não tem uma regularidade, que não vem de dois em dois, ou o esquema AB. AB, né? ABBA, enfim, não tem um esquema que se encaixe naquele anterior que nós comentamos, né? Que nós falamos aqui nesse vídeo. Então, no exemplo, quando passo por diante de teus olhos, falando com a fingida animação, oculto na folhagem das palavras a flor do coração. Então, vejam, vocês têm uma rima, mas ela não tem uma sequência, ela não tem uma classificação como anteriormente expressa. Então, isso a gente chama de rima misturada. Então, lembrando, esses são os recursos, tá? Na rima, vocês têm a classificação, então, quanto à natureza e quanto à disposição, e dentro de cada uma delas tem uma outra subdivisão ainda.